Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vou fazer uma reação muito legal aos países e localidades que falam, como nós brasileiros, o português. Todos descendemos do idioma português lá de Portugal, obviamente, e sem enrolação, fazendo encarecidamente estes pedidos aqui para não enrolar muito, eu faço na legenda e vamos então, sem enrolação, para a reação. Já pensou em viajar para outros países que falam a língua portuguesa como língua oficial? Que são mais ricos que muitos países da Europa, com belas praias, com uma cultura e uma natureza incrível? Então assista este vídeo até o final para conhecer os 4 países que falam português, os mais procurados pelos turistas, e o sotaque de cada um deles. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos do Aqui Eu Te Mostro. Sem dúvidas, Portugal é um dos destinos mais procurados, por falantes do idioma português. Mesmo assim, ainda há muitas coisas que os brasileiros ainda não sabem sobre Portugal. Como alguém que tem na árvore genealógica uma presença muito forte dos portugueses, eu sou muito suspeito a falar, mesmo porque a geografia de Portugal é fascinante. Eu acho fascinante a geografia, a história, a cultura portuguesa. Então nem vou falar muito, né? E porque o país é um dos melhores destinos. Então vamos conhecer um pouco mais os detalhes desse incrível país e seu idioma. Portugal é um país geograficamente situado no sul da Europa, na Península Ibérica. O país é o berço da língua portuguesa, que é um idioma descendente do latim, que foi uma língua amplamente usada na região de Roma por milhares de anos. E de onde partiram os demais idiomas latinos, que são parentes do português. O idioma começou a ganhar destaque nos séculos XV a XVI, quando ocorreram as grandes navegações e colônias portuguesas. Hoje, obviamente, o país não tem mais conflitos com países que já foram colônias, e recebe imigrantes de todos esses países, inclusive do Brasil. Portugal é um dos países que vem chamando a atenção do mundo todo, mesmo sendo um país pequeno em território e em população. É um lugar cheio de peculiaridades e detalhes únicos. Uma das maiores preocupações do governo português atualmente é o envelhecimento da população e a baixa natalidade. O mesmo problema da China e do Japão. Para você entender melhor a proporção desse desequilíbrio, no ano de 2018, pouco mais de 82 mil nascidos foram registrados no país. Um número extremamente baixo em relação ao número total de habitantes, o que acaba gerando um desequilíbrio demográfico muito grande. Para manter a demografia equilibrada, Portugal precisa manter as pessoas no país, recuperar os que saíram e atrair novos habitantes. Se depender de nós brasileiros, a população de Portugal vai aumentar e muito nos próximos anos e décadas. Atualmente, o país necessita de 75 mil novos adultos por ano. Por isso, a única forma de contornar o problema é facilitar o acesso e trazer mais imigrantes para o país, sendo uma excelente oportunidade e trazendo mais benefícios que o Canadá. A vida no país é bastante tranquila e segura, e sem dúvidas o idioma te faz sentir mais perto de casa, mesmo estando longe. É muito importante estudar a cultura e estar pronto para os choques culturais, as diferenças entre brasileiros e portugueses, para você não se encontrar em situações desagradáveis. Coisas simples como a pontualidade do português e a falta de pontualidade natural do brasileiro, que precisa chegar a um lugar às 5 horas e chega às 5h30. Pontualidade é complicado. No Brasil, realmente, pontualidade é muito complicado. Eu não estou querendo ser hipócrita, não, tá? Embora que o meu tipo de serviço, ele exige mais a responsabilidade do que uma certa pontualidade, bater cartão, horário. Então eu não sei se, dependendo da situação, como eu me sairia, como eu seria visto por portugueses. Mas realmente nós brasileiros temos a fama de sermos um pouquinho mais relaxados, isto sem dúvida. Falamos muito alto, gesticulamos demais.
Tem algumas características, pode gerar sim um choque cultural. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a casa é deles. Quando nós vamos a uma casa, nós devemos respeitar os moradores da casa. É eles que moram ali, eles que vivem ali, eles que têm os seus costumes. Então é nós que temos que nos adaptar a eles, não eles adaptar a gente. Então, se você pretende ir para Portugal, morar em Portugal, ou até mesmo, talvez não morar em Portugal, mas passar um tempo considerável lá, você tem que se adequar à casa. É o jeito deles, né? Penso assim. Ou o ato dos brasileiros em geral falarem um pouco mais alto na rua e ocupar muito espaço, ser mais direto e tratar todo mundo da mesma forma, podem causar pequenos desconfortos. É o falar sem rodeios. Eles não estão sendo grossos, querendo ofender o interlocutor. Não, eles são diretos. É porque nós brasileiros gostamos de aveludar a conversa. Muitas vezes não queremos ofender e temos este costume. Os portugueses, em relação aos europeus, são considerados os mais cordiais, amáveis e receptivos. Pode ser um pouco estranho para nós, porque nós somos realmente demais receptivos, queremos agradar demais. E o mundo não pensa dessa forma. Eu particularmente, eu gosto muito mais daquelas pessoas que são diretas comigo do que com aquelas pessoas que ficam enrolando. Mas não é assim que a maioria dos brasileiros, pelo menos é esta visão que a gente tem, a maioria dos brasileiros não pensa dessa forma, né? Paciência. Desconfortos. Isso não significa que o brasileiro seja invasivo ou português mal-humorado. São apenas diferenças culturais e povos que se comportam de maneiras diferentes. Então esteja pronto, e quando for se planejar, conheça mais da cultura do país que você quer viajar ou morar. Entender os portugueses não é nada difícil, afinal é o mesmo idioma, mas claro que como é um braço diferente da língua, é preciso ter paciência e entender que vão existir diversos termos e palavras que eles não vão conhecer, pois alguns termos são exclusivamente brasileiros. E vice-versa. Por outro lado, também é interessante aprender um pouco do vocabulário do país, e como eles chamam os estabelecimentos antes de ir lá, e sair procurando por um açougue, porque provavelmente você não vai encontrar, ou no pior dos casos, eles nem vão saber o que é isso. Então, brasileiro, nada de chegar e perguntar, seja em Lisboa, no Porto, em Braga. Quero agradecer, inclusive, a todos vocês aí que assistem o canal, que são de Lisboa, de Porto, de Braga, cidades portuguesas que estamos recebendo bastante gente visualizando os vídeos daqui do canal. Então, mas eu falo é para você brasileiro neste momento. Nada de chegar nessas cidades ou em qualquer outra de Portugal e perguntar pelo açougue do senhor Manuel. Combinado? Ok, a maior parte dos brasileiros que eu conheço cá em Portugal já vivem cá há alguns anos. Já trabalhei com alguns, inclusive, principalmente no setor da restauração. E tem coisas boas e tem coisas más. Coisa boa, sem dúvida, é a simpatia. São, sem dúvida, das pessoas mais simpáticas que eu já conheci e mais divertidas. A coisa má, talvez, no trabalho. Têm um ritmo de trabalho mais lento do que nós. Cabo Verde é um pequeno país formado por 10 ilhas de origem vulcânica, localizadas no continente africano. O país também foi colônia de Portugal há mais de 400 anos, e somente em 1975 se tornou um país independente. Dentre as ilhas que dividem o país, São Tiago é a maior delas. Lá habitam praticamente metade da população do país. O país enfrenta dificuldades durante alguns períodos do ano, devido às grandes e longas secas, que acontecem quando os rios secam periodicamente. Mas por incrível que pareça, uma das principais atividades econômicas do arquipélago é a agricultura, seguida do turismo. O país recebe imigrantes estrangeiros com alta frequência, pois a maior parte dos nativos do país moram em outros países, em países onde tem mais oportunidades. E enquanto vivem por lá, podem trabalhar e enviar dinheiro para suas famílias. O país não é um destino caro para turismo e ainda tem maravilhas naturais e praias lindíssimas que podem impressionar pela beleza. Que lugar bonito, hein? Eu nunca tinha visto nada a respeito, não. Impressionado, viu? Um lugar muito bonito.
Mas um dos pontos que é importante citar é que os visitantes brasileiros necessitam de visto para visitar o país. Por isso, o planejamento é super importante para que você esteja dentro dos requisitos obrigatórios. O processo de conseguir o seu visto pode ser iniciado pela internet e concluído no aeroporto após o desembarque. Além disso, também são exigidos outros documentos comprovando sua estadia, como reserva de hospedagem e até sua passagem de voo de volta ao Brasil. Em relação ao idioma, é interessante mostrar que o português não é exatamente a língua materna do país, e sim a língua oficial do país. Isso significa que a língua da educação, das televisões e dos documentos é o português. Mas os cabo-verdianos no dia a dia geralmente se comunicam na sua língua materna, o crioulo cabo-verdiano. Mas todos são falantes de português. Vejamos um pouco do português de Cabo Verde. Como é que acontece? Quando um bebê cabo-verdiano nasce... Olha, me parece o sotaque carioca, um dos sotaques regionais do Brasil, aqui do Brasil. Me parece muito, me soa muito nice. Nice carioca que fala que vai nascer, que nasceu, que alguém vai, que a criança vai nascer no dia tal. Lembra muito sotaque carioca. Ele em casa vai ter contacto exclusivamente com o crioulo. Então a criança só vai aprender português a partir dos 6 anos, quando ela vai à escola e começa a ler e a escrever. Porque nós não somos ensinados a ler nem a escrever crioulo. É tudo em português. Angola é um país africano, e assim como o Brasil, também foi colonizado por Portugal, e conseguiu se tornar independente nos anos de 1975, no mesmo ano que a maioria das colônias conquistaram sua independência, com um território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados e quase 19 milhões de habitantes. Angola, conheço alguns angolanos que estiveram aqui na minha região há alguns anos atrás, né? E eles são muito animados, são carismáticos como os brasileiros. Tenho amigos no Facebook, que não os conheço pessoalmente, que no Facebook, tanto angolanos que moram no Brasil, não esses que eu conheci anteriormente, que eu falei, conheci pessoalmente, mas tenho alguns amigos angolanos no Facebook e angolanos que são de lá, ou seja, tanto brasileiros que eu não conheço, mas que... Brasileiros não, perdão, angolanos que estão no Brasil e que não os conheço pessoalmente, como angolanos que ainda moram em Angola. Tenho alguns amigos no Facebook. A República de Angola é um dos países que carrega consigo o idioma português como a sua língua oficial. Agora, com o território pacificado, o país abriga milhares de imigrantes de diversas nacionalidades e origens. Por mais que ainda existam muitas dificuldades de vida em várias províncias do país, a capital Luanda, junto com cidades próximas, são os lugares mais procurados pelos visitantes. A cidade, também conhecida como Paris Africana, conta com uma excelente infraestrutura. Mais um lugar surpreendentemente bonito. Cara, muito bonito mesmo. Fascinante. E com um custo de vida muito alto. O custo de vida no país chega a ser até mais caro que em Portugal e em alguns países europeus. Ultimamente, Angola tem tido um grande crescimento econômico, o que sem dúvida tem chamado a atenção de muitos países. Mas tenha em mente que viver em Angola com um pouco mais de tranquilidade, assim como em qualquer outro lugar do mundo, é necessário estar bem preparado e ter um planejamento a longo prazo. O visto também é necessário independente se você fala o português ou não. O visto de turismo te dá direito a 30 dias de estadia no país, com a possibilidade de ser estendido por mais um período. Muitas pessoas utilizam este visto para fazer trabalho voluntário no país. Trabalho voluntário? Já o de estudante tem validade máxima de 1 ano. Os vistos de residência no país são bem mais difíceis, te dão 3 meses de estadia, que podem ser renovados até que o processo de aceitação esteja completo. Crises do passado geraram uma perda muito significativa na economia da nação, fazendo com que muitos brasileiros que tinham ido viver no país voltassem ao Brasil. Mas com esse crescimento da economia e os tratados de paz, Angola pode sim se tornar um destino interessante para muitas pessoas. Que cachoeira impressionante! Lembra muito a Foz do Iguaçu, não lembra?
ou não sei se pelo tamanho, pela dimensão, aparentemente é gigantesco. O português de Angola é semelhante ao português de Portugal, mas possui R's mais acentuados e fortes. Na forma de falar, forma de cantar e até mesmo forma de vestir. Muito nós angolanos nos baseamos nos brasileiros para fazer certas coisas, então acho que é o Brasil que tem mais influência aqui no nosso país. Sem dúvida, o maior público desse canal é brasileiro, mas existem muitas pessoas de outros países que falam português que nos acompanham também. Portanto, o Brasil não poderia deixar de ser mencionado nesse vídeo. O Brasil é um país localizado na América do Sul. Além de ser o país com o maior território desse subcontinente, o Brasil é o único país que fala português oficialmente em meio a todos os países da América. O Brasil, em meio a todos os outros, é o país com o português mais diferente e que mais se afasta fonologicamente do português de Portugal. E isso acontece devido aos fatos históricos do passado, onde o português passou por uma miscigenação, na época território tupiniquim, com a vinda aos padres jesuítas durante a colonização em 1500, e nessa época o Brasil já era habitado por diversas tribos indígenas. Com o período de escravidão e a vinda dos africanos ao Brasil, as línguas africanas também influenciaram muito na formação do que hoje é o português do Brasil. O português brasileiro é mais famoso e conhecido que o próprio português de Portugal. Pessoal, mas esse detalhe do português brasileiro ter se tornado até mais influente ou mais falado, digamos assim, que o português europeu ou o português de Portugal, isso é natural pelo tamanho da população. Acontece também com o inglês. O inglês dos Estados Unidos ou o inglês americano é muito mais popular que o inglês mesmo, inglês da Inglaterra, digamos assim, lógico, países territorialmente maiores, com um número de população maior, né? E óbvio que vai ser, aquela variação vai ser mais influente até que o idioma, ou a origem, né, do idioma original, digamos assim. Talvez pelo número de falantes e pelo número de pessoas interessadas em aprendê-lo como segundo idioma. Isso não significa que um seja melhor que o outro, até porque são o mesmo idioma, com suas próprias características. E uma coisa que faz também o nosso português ter uma entrada maior é que nós falamos com as sílabas mais declaradas. Nós falamos todas as sílabas. Já o português de Portugal, eu vejo isso também com um pouco do português, talvez de Moçambique ou de Angola, já é um pouco mais fechado, não falam tanto as vogais, comem as vogais. Isto faz que os portugueses entendem os brasileiros quando falam, porque nós falamos todas as vogais, nós não deixamos dúvidas. Já quando nós que não estamos habituados a ouvir o português, muitas vezes não entendemos exatamente por causa dessas comer estas vogais. A quantidade de conteúdo brasileiro na mídia, internet e até aqui mesmo no YouTube é imensa, o que faz com que muitos portugueses e pessoas de diversos países falantes de português acabem consumindo nosso conteúdo também. Outra coisa que destaca o português do Brasil são os dialetos e sotaques de cada região. É muito fascinante conhecer essas diferenças linguísticas, né? O Fish, eu só soube o que era Fish por causa do canal da Filipa Marisa, que eu já reagi aqui à reação. Eu inovei reagindo à reação. Quis fazer isto, porque eu queria ver a Filipa reagindo a um vídeo brasileiro, eu queria ver a reação de uma portuguesa. O que ela entendia daquele vídeo e o que eu entendia dela entender, vocês entenderam? Então, ela fala muito fish, né? Então, fish seria o chique, né? Aí a outra menina falou Mara, né? Então, é muito legal. De cada região. Em relação às viagens, mesmo nós brasileiros, não conhecemos todos os lugares do nosso país. São tantos lugares únicos e diferentes que fica até difícil escolher para onde ir primeiro. Mas caso você queira uma prévia e mais detalhes dos lugares mais incríveis do Brasil para se visitar. Foi este o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, comente aí. Se você não gostou, comente o que você não gostou também. Isso é muito importante para que eu saiba qual tipo de conteúdo trazer. Se você gostou do vídeo, olha, deixa aquele joinha, fortalece aqui o canal,
faz com que YouTube mande para mais gente, tá ok? Se você também não gostou, vai lá, dá aquele descurtir, expresse a sua opinião, vou respeitá-la demais. Se inscreva, seja para ser aquele seguidor bem atuante que gosta de comentar, compartilhar, que realmente curte o canal. Agora, se você também é um hater, se inscreva também para saber quando que os próximos vídeos vão surgir, para que você expresse todo o seu ódio também. De qualquer forma, sua presença é muito importante aqui. Muito obrigado você que esteve aqui até o final. Até o próximo!